Fala, multiplicador, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crença e eu queria que você se sentisse à vontade. Eu queria como se nós estivéssemos tomando um café e nós estivéssemos sentados um de frente com o outro aqui conversando. Crenças é algo muito importante de nós comentar porque muitas vezes a gente tem vontade de fazer algo, a gente tem o conhecimento necessário para executar esse desejo nosso, mas porém a gente se sente travado. A gente se sente fixo somente em um lugar e não conseguimos entrar em ação para conseguir realizar esse desejo nosso. E eu queria dizer para você que se você se sente assim, eu era uma pessoa assim também. E o que pode influenciar nesse comportamento é somente suas crenças. Somente uma crença pode influenciar em várias áreas da minha vida. Pode influenciar na minha área conjugal, pode influenciar na minha área profissional, pode influenciar na minha área espiritual. Somente uma crença tem o poder de influenciar em várias áreas da minha vida. Por exemplo, a crença de confiança. Talvez você não confie em outras pessoas. Talvez você tenha essa crença de não confiar em outras pessoas. Porque talvez na sua infância você ouviu seu pai ou sua mãe falando que talvez você não possa confiar nem na sua própria sombra. Não confie nas pessoas porque as pessoas podem te enganar. Talvez você viu alguma traição dentro da sua família onde quebrou a confiança daquela pessoa e você viu que nós não devemos confiar no próximo, a gente não devemos confiar nas outras pessoas. E você acabou trazendo isso para você, você acabou acreditando nisso e você acabou criando uma crença dentro da sua mente sobre isso. E essa crença ela pode impactar tanto na sua vida profissional e tanto na sua vida conjugal, no seu relacionamento com outras pessoas. Como é que você vai se casar com uma pessoa? Como é que você vai ter confiança no seu marido, na sua esposa? Como é que você vai ter confiança em delegar atividades para outras pessoas executarem dentro da sua empresa? Como que uma pessoa com uma crença de não confiar em outras vai conseguir empreender? Porque quando a gente empreende, a gente precisa formar um ecossistema para que aquela empresa funcione. A gente precisa treinar líderes, a gente precisa treinar pessoas, a gente precisa ter confiança nessas pessoas. A gente precisa depositar confiança nelas para que elas possam entregar o melhor delas e fazer o trabalho delas. Mas se você tem uma crença de não confiar nas pessoas, mas tem uma vontade enorme dentro de você de empreender, com certeza essa crença vai te prejudicar no final das contas. E a mesma coisa para a sua vida conjugal. Se você tem vontades, você sente vontade de arrumar uma pessoa para seguir a sua vida, para você se casar com essa pessoa, para se formar em somente uma carne e com ela construir a sua vida, com certeza você vai ter dificuldade de confiar nessa pessoa. Com certeza você vai viver sempre desconfiando dessa pessoa e isso vai te trazer brigas, vai te trazer conflitos no seu casamento. Então você consegue ter noção de como uma crença pode influenciar tanto nos nossos objetivos, nas nossas ações, nos nossos comportamentos? E por que que eu instalei essa crença, né? Como que essa crença entrou dentro da minha cabeça? Como que eu posso tirar ela? Como que eu posso ressignificar essas crenças? E é exatamente isso que nós vamos conversar hoje aqui nesse vídeo, porque quando a gente tem a consciência das crenças que nós temos, quando nós temos a consciência de como reprogramar essas crenças, quando a gente tem a consciência também aonde essa crença fica na nossa mente, você consegue transformar ela o mais rápido possível. Porque foi assim que aconteceu comigo. Quando eu tive consciência desses 3 passos, eu comecei a literalmente decolar do chão nos meus resultados. Eu comecei a fazer tudo o que eu queria, a fazer tudo o que eu precisava fazer. Então, se você não me conhece, meu nome é Hudson, faz algum tempo que eu venho estudando desenvolvimento pessoal e eu tenho um prazer enorme de estar aqui multiplicando esse conhecimento na vida de vocês. E também, se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva aqui no canal. E quando você terminar de assistir esse vídeo, deixa seu like, se você caso gostou dele. Então, antes de nós começarmos a entender como mudar essas crenças limitantes que nos impedem de agir para construir nossos desejos, para construir nossos sonhos, a gente precisamos entender aonde elas ficam guardadas e aonde elas ficam armazenadas.
Então por isso que eu fiz um desenho simples aqui no caderno, para vocês poderem entender, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, não sei se vocês estão enxergando bem aqui, ó. Ó, daqui vocês vão ver. Beleza? Ó, esse daqui, esse círculo maior, é o seu cérebro. E o seu cérebro, ele é dividido em duas partes, na parte consciente e na parte subconsciente. E aqui está seu corpo. Só que as informações, os fatores sensoriais vêm entrando no seu consciente. Seus pensamentos se formam aqui no seu consciente. Seus pensamentos escolhem imagens e dessas imagens elas passam aqui para o subconsciente para que aqui no seu corpo ele entre em ação. É exatamente assim. Então tá, quando você escolhe pensamentos aqui no subconsciente, por exemplo, se eu falar para você pensar numa maçã, você vai pensar numa maçã. Se eu falar para você pensar em um carro azul, você vai pensar num carro azul. Se eu falar para você pensar numa imagem sua deitado numa rede, você logo tem essa imagem sua dentro da sua mente. Beleza? Então aqui é onde vem todas as coisas conscientes, onde a gente imagina e a gente sabe que precisa fazer. E aqui no subconsciente é onde está guardado todas as nossas crenças, todos os nossos hábitos, todos os nossos comportamentos. Quando a gente pensa em que a gente precisa fazer, logo o que está guardado aqui entra em harmonia com o pensamento, com a sua mente consciente. Se a sua mente subconsciente não estiver em harmonia com o seu pensamento consciente, com certeza você não vai conseguir entrar em ação. Com certeza você não vai fazer com que seu corpo entre em ação. Mas como que eu preenchi todo esse espaço aqui do subconsciente? Geralmente, gente, vocês precisam entender que isso daqui foi o que mudou. Ó, presta atenção agora aqui, que isso daqui é super importante. Isso daqui é a base de tudo que eu vou falar para você. Essas suas crenças, seus comportamentos, todas as informações que você tem, geralmente elas foram depositadas, não todas, mas quase todas, foram depositadas quando você era criança. Por quê quando você era criança? Porque quando nós somos bebezinhos, quando nós nascemos, nós só nascemos somente com a nossa mente subconsciente. Nós ainda não temos a nossa mente consciente, que é a mente do pensamento. Nós não sabemos diferenciar do que é verdade e do que é mentira. Então, logo, tudo que as pessoas contam para nós, tudo que as pessoas mostram para nós acreditamos que aquilo é verdade. Se eu chegar com uma cor amarela para uma criança, mas falar para ela que aquela cor é azul, ela logo vai aprender que aquela cor é azul. Mas só que é amarela. Então, ela vai acreditar que a cor amarela é azul. Mas só que na verdade não é. Porque a criança acredita em tudo que nós falamos. Então, logo, quando a criança acredita em tudo que nós falamos, ela ainda não tem a sua mente consciente, ela não tem ainda a sua faculdade mental de consciência formada. Ela começa a formar essas faculdades de consciência depois dos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, ela começa já a decifrar algumas coisas que são verdadeiras e que não são verdadeiras. Ela já começa a ter crenças dentro dela, ela já começa a estimular crenças dentro delas. E como que essas crenças ficam enraizadas dentro do nosso subconsciente? Crenças, elas vêm através de um forte impacto emocional e de repetição. Se você falar para a criança todo dia que a cor azul é azul, todo dia você ficar mostrando, ó, esse daqui é azul, esse daqui é azul, esse daqui é azul, logo com repetição ela vai acreditar que aquela cor realmente é azul. Então logo ela vai aprender que aquilo ali é azul. Um outro exemplo também é o nosso idioma. Nossos pais sempre falam na língua portuguesa aqui no Brasil, por exemplo. Mas se nossos pais fossem brasileiros, mas falassem com a língua inglesa, por exemplo, e eles quisessem ensinar aquela criança a falar inglês, aquela criança iria aprender a falar inglês em vez de português. Se os pais conversassem com elas em inglês, aquela criancinha logo ela ia aprender a falar inglês. E não a língua portuguesa. Apesar dos pais serem brasileiros, mas se os pais falarem somente, se os pais forem fluentes em inglês e somente falar a língua inglesa com seu filho pequenininho, ele logo vai aprender a falar só inglês. Então, a sua mente subconsciente vai formando tudo isso. E tudo vai ficando guardado lá no seu subconsciente. Só que quando você está com seus 6 anos de idade, com seus 7 anos de idade, você começa a ter noção das coisas. Você começa a formar a sua faculdade mental da consciência. E quando você começa a formar a sua consciência, é aonde a sua consciência, todos os pensamentos da sua consciência, eles são influenciados já pelos pensamentos do subconsciente.
E assim, pensamento, gente, é diferente de atividades mentais. Vocês precisam entender isso. Porque assim, atividades mentais a gente está pensando toda hora. A gente está tendo atividades mentais dentro do cérebro. Só que pensamentos é quando você para. Quando você para pensar. Quando você fica sentado assim, olhando para um ponto fixo e pensando. Aí a pessoa chega e fala para você assim, o que é que você está pensando? Então, pensamento é diferente de atividade mental. Às vezes, durante o dia, a gente está fazendo algo e está passando as atividades mentais aqui na nossa mente, que é normal. Mas quando você para pensar, aí é diferente. E é exatamente isso que começa a acontecer dentro do cérebro da criança. A partir dos 6, ela começa a parar para pensar. Só que esses pensamentos são influenciados já pelas crenças que ela tem. Ou seja, se ela tiver uma crença de não merecimento, de não ser capaz, se aquela criancinha escutou, por exemplo, seus pais falando que ela não fazia nada direito, que ela não conseguia fazer as coisas, que ela não tinha uma inteligência como o do irmão dela, que ela não tinha uma inteligência como o filho do vizinho, que ela não era bem desenvolvida. Aí essa criança ela começa a criar uma crença dentro dela não ser boa o suficiente. E aí quando ela pensa em fazer algo, logo esse pensamento do subconsciente vai influenciar no pensamento da mente consciente dela, aonde vai deixar ela parada. E isso acontece inconscientemente dentro do nosso cérebro. Então você precisa parar e pensar quais ambientes eu vivi durante a minha infância, desde a tua data de nascimento até teus 12 anos de idade. Qual que foi o ambiente que você viveu ali? Qual que foi as informações que as pessoas colocaram dentro da sua mente subconsciente? Qual foram as experiências que você passou? Qual que foram os sentimentos e as memórias que essas experiências determinaram sobre você, que está guardado ali no teu subconsciente? Você está começando a entender? Você precisa voltar na sua infância. Você precisa ver se essa crença que você tem hoje, você construiu na sua infância. Você precisa saber disso. E essa é uma explicação também do quanto é difícil, depois que nós estamos adultos, mudar essas crenças. Porque quando nós somos crianças, a gente está desenvolvendo a nossa mente ainda. Tem vários espaços vazios que essas crenças se encaixam ali. Porém, quando nós somos adultos, nós já estamos desenvolvidos. Nossa mente já está desenvolvida. Porém, está cheio, está acumulado de crenças. E para mim pôr uma crença nova, eu preciso retirar uma crença velha. Por isso que é difícil nós, seres humanos, depois de adulto, mudar. Por isso que gera muito mais trabalho a mudança depois de adulto. Então, se você quer educar seu filho, se você quer ensiná-lo a ser uma pessoa forte, se você quer ensinar a ser uma pessoa vencedora, se você quer ensinar a ser uma pessoa comunicativa, mostrar o valor que ele tem, faça isso enquanto ele é criança, desde a data do nascimento dele até os 12 anos de idade. Depois disso, você vai ter que gastar muita energia. Depois disso, você vai ter que gastar muito tempo para conseguir mudar essas crenças que já estão enraizadas lá dentro do subconsciente dele. E todas essas crenças, elas são criadas através de repetição e criadas através de um forte impacto emocional. Geralmente, o forte impacto emocional é quando você foi agredido, quando foi criança, quando você sofreu algum acidente, quando você viu algum acidente acontecer com outras pessoas também, e aquilo gerou um forte impacto emocional. Ou quando você teve uma perda de uma pessoa também. Isso gerou um forte impacto emocional que às vezes pode ter criado uma crença limitante dentro de você. E essas crenças elas são geradas através de experiências, memórias. Aí dessas memórias elas viram sentimentos dentro de você. E esses sentimentos você dá um significado se esse sentimento foi ruim ou foi bom. E se você der um significado negativo para uma experiência, para uma crença que você tem, certamente essa crença ela vai influenciar nos seus resultados futuramente. Você precisa ressignificar essas crenças e pôr um significado positivo na sua vida. E se você tem crença, por exemplo, sobre dinheiro, geralmente foi porque você se formou num ambiente onde as pessoas já tinham essas crenças sobre dinheiro. E elas só passaram essa crença para você através de repetição ou de experiência. Por exemplo, algumas frases comuns que nós somos acostumados a ouvir é só pessoas inteligentes que têm dinheiro. Ah, para você estudar é só quem tem dinheiro que estuda. Ou quando você passou por uma experiência ruim, por exemplo, sobre dinheiro, era quando você via seu pai e sua mãe brigando por causa de dinheiro. E aí, quando você cresce, você não se sente merecedor de ter o dinheiro. Você repele o dinheiro, você se contenta com o que você tem. E na grande verdade, a gente nunca deve se contentar com o que a gente tem. A gente deve agradecer, a gente deve ser feliz com o que a gente tem. Só que nós nunca devemos se contentar. Porque isso é um instinto natural nosso de seres humanos, a não se contentar com o que temos. A gente sempre queremos mais.
Isso é algo que vem já dentro de nós. A gente sempre precisamos aumentar a nossa capacidade para receber mais conhecimento. Quanto mais você cresce, mais conhecimento você tem. E talvez você nasceu, você se criou no meio dessa crença. E hoje você sente uma dificuldade enorme de ganhar dinheiro, porque você viu que o dinheiro era algo que trazia conflitos na sua vida. E tem as crenças de merecimento também, que é muito comum a gente ver nas pessoas. As pessoas não se sentem merecedores de ter uma vida melhor. As pessoas não se sentem merecedoras de tomar um cafezinho bom, um cafezinho um pouquinho mais caro. As pessoas não se sentem merecedoras de comer, por exemplo, uma comida melhor no final de semana, de ir num restaurante melhor. Por quê? Porque lá na infância delas, elas passaram por processos de rejeição. Elas foram comparadas com seus irmãos mais velhos ou com seus irmãos mais novos. A comparação, geralmente, nos traz muito essa crença de não merecimento. As pessoas não se acham merecedor porque, geralmente, elas foram comparadas com seu irmão, que era um pouco mais inteligente. Elas foram comparadas com o seu irmão mais novo. Quando nós temos um irmão mais novo e um mais velho, geralmente o mais novo é mais bajulado, ele precisa de mais atenção. Só que o mais velho, nesse início, aonde ele precisa entender que o mais novo precisa de atenção, ele começa a se sentir abandonado, ele começa a se sentir rejeitado. E dali vem começando a crescer uma crença de não merecimento dentro dele, porque ele não se acha merecedor. E quando nossos pais comparam um irmão com o outro, e não só com o irmão, mas com filhos de outras pessoas, a gente começa a se sentir incapaz, a gente começa a não se sentir bom o suficiente. Inconscientemente nós vamos criando uma crença de não merecimento dentro da nossa mente. E isso vem prejudicando porque às vezes nós temos acesso a coisas. Às vezes pessoas nos dão oportunidade para ter uma vida melhor, para ter um emprego melhor, para ter um relacionamento melhor, mas nós não se sentimos merecedor de ter aquela pessoa perto de nós, de ter aquele emprego bom, porque a gente não se acha bom o suficiente para poder pegar aquilo e trabalhar naquele emprego, ou para se ter aquela pessoa do nosso lado. E logo você acaba repelindo tudo isso para longe de você. Então você vê como as crenças são importantes. Então, só recapitulando, se você quer mudar de vida, você precisa mudar suas crenças. Se quer mudar de resultado, mude suas crenças também. E preste atenção em qual ambiente você viveu. O que aquelas pessoas daquela época que conviveu com você, quando você era criança, falavam para você. Quais que foram as experiências que você passou, que te gerou memórias, que ficou marcado dentro de você. Quais tipos de frase aquelas pessoas falavam a você a respeito de casamento, a respeito da vida profissional, a respeito de dinheiro, a respeito da vida espiritual. O que aquelas pessoas, quando você era criança, falavam para você? Será que o que aquelas pessoas falavam para você está alinhado com seus pensamentos da mente consciente, com o que você quer hoje viver? Se não for alinhado com seus pensamentos da sua mente consciente, você com certeza não vai conseguir entrar em ação. E você precisa reprogramar, e precisa ressignificar todas essas crenças para você poder começar a entrar em ação e sim alcançar tudo aquilo que você deseja. Então esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço para você e tenha um ótimo dia, multiplicador. Até o próximo vídeo, hein?